Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pegue algumas pedras grandes e, à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do seu Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol, no Egito, e incendiará os templos dos deuses do Egito. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito.
cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito, com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: E o Senhor, não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes, e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive às mulheres: Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: Certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à Rainha dos Céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
Depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim! O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando. Seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: Eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos! Avancem, carros de guerra! Marchem em frente, guerreiros! Homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos, homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no em Migdol, proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros. Eles dizem: levantem-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como os homens que derrubam árvores.
Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. São mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó, não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus antes do ataque do Faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça, Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Ah, espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Quiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem. Na estrada que desce a Oronaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados, e Camos irá para o exílio junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio. Por isso o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou.
Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa, perguntem a eles, o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto, a Olom, Jaza e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Quiriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Eres. Chorarei por vocês mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria, embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eliale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selizia, pois até as águas do Nihim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso o meu coração lamenta-se por Moabe como uma flauta, lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres, a riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Quiriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor.
Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Hesbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Hesbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente-se, ó Hesbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá. Ponham veste de lamento e chorem. Corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram a você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-o fora de sua terra.
Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e os reinos de Azor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês, habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. E eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante, tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas.
Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada, todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha solta no pasto e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente, aquela que lhe deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham o arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra. Arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela, não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor,
o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nem um homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher que está dando à luz. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam bálsamo para a sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada.
Deixem-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos Medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo. Com certeza a encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e cocheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararate, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos Medos, seus governadores e todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A cidade de Babilônia é como uma eira, a época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos,
lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas, enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e, então, durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações! O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo. Cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias, quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído, ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia.
Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em alta voz. Então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite na direção do Jardim Real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram para a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze tirado das duas colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna, com suas romãs, era igual.
Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali, em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram, ao todo, 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte.